A NFL está cada vez mais medíocre. Palavras aí do Tom Brady, mas será que é pra tanto? Um abraço a todos os queridíssimos amigos do canal, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva, meu jovem, minha jovem, e vamos que vamos aqui para mais um vídeo. Bom, recentemente numa entrevista com o Stephen A. Smith, talento da ESPN americana, Tom Brady falou que especialmente aí nos últimos 10 anos, 12 anos, a NFL não evoluiu, né, e que o produto tá cada vez mais medíocre, com a falta de desenvolvimento, né, dos jogadores, culpa da comissão técnica, né, os treinadores, ele fala que eram melhores antigamente, e aí ele falou uma coisa que eu achei interessante, que os esquemas táticos não estão evoluindo tanto, que é uma coisa que até me surpreendeu, e aí finalmente falou das regras, né, que estão mudando e ajudando muito os atacantes, e protegendo muito os wide receivers, né, ele fala que na época dele, ele sabia que ele não podia lançar uma bola para um recebedor na área do Ray Lewis, porque esse recebedor ia levar uma paulada e provavelmente ia se machucar. E a mesma coisa com o Ronnie Lott, Rodney Harrison, ele falou que esses jogadores não iam poder jogar hoje em dia porque todas as pauladas seriam faltas. E nesse aspecto, ele tem total razão, porque o jogo mudou e mudou bastante, né, desde os anos 70, 80, 90, né, os jogadores são muito mais protegidos hoje em dia, sem sombra de dúvida. Então eu queria falar de alguns aspectos aqui. Primeiro que falar que os treinadores não são tão bons como eram antigamente, eu sei que a gente tem várias lendas do passado, né, técnicos que fizeram o jogo realmente evoluir, como Paul Brown, como o Bill Walsh, como o Don Shula, e o Tom Landry, e o Chuck Noll, né, foram realmente verdadeiras lendas aí da NFL. O Bill Belichick é um treinador sensacional, né, e o Tom Brady chama o Bill Belichick aí, reconhece o Bill Belichick como o maior treinador de todos os tempos, e eu acho que ele teve talvez o melhor treinador. Então quando ele olha para os outros treinadores, talvez ele esteja comparando com o Bill Belichick. E aí eu acho que isso daí pode ser um problema, né? Porque quando eu olho na NFL de hoje, né, e eu assisto a NFL há mais do que 35 anos, eu vejo uma incrível diferença entre a NFL do passado. Aquele jogo era bem mais físico, era realmente mais focado no jogo terrestre. Quem não corria bem com a bola não se dava bem, né? Dan Marino que o diga, não é verdade? E aí o jogo foi evoluindo. E eu acho que um ponto interessante nessa evolução pro passe, né, que foi mais de corrida para o passe, aconteceu na reta final dos anos 90, né, quando os Rams, com o Dick Vermeil, o treinador, e o Martz, né, o coordenador ofensivo, que depois virou o treinador principal dos Rams, fez um ataque muito moldado aí no jogo aéreo, né? Que é o que o time tinha muito talento nessa posição, nesse setor, perdão. Né, você tinha o Isaac Bruce, você tinha o Torrey Holt, fantásticos wide receivers, rookie pro, Asa Kim, e aí você tinha uma ótima linha ofensiva e um Kurt Warner, e também você tinha o Marshall Faulk, que era fantástico correndo com a bola e recebendo passes, né? Então era realmente um ataque completo. E naquela época, o que os Rams faziam na primeira, segunda, terceiras descidas com 3, 4 wide receivers eram formações mais reservadas para só terceiras descidas, né? E os Rams começaram a fazer isso em todas as descidas. E eu acho que foi um ponto assim que o jogo aéreo começou a evoluir bastante na NFL. Eu falo muito sobre isso no meu curso, no Temos um Jogo .com.br aí para os interessados. Mas assim, por exemplo, você pega os Patriots de 2007, né? Alguns anos depois do Greatest Show on Turf, você tinha o Wes Welker trabalhando o meio do campo, o slot. Ele revolucionou a posição de slot receiver, o Wes Welker, né? Você tinha o Welker e depois você tinha o Randy Moss, que você precisava ter o apoio de um safety, por exemplo, senão ele ia te queimar como ele sempre queimava os cornerbacks. Então, para mim, esses dois ajudaram muito a mudar o jogo, e isso faz parte da evolução do jogo, né? Então, hoje em dia, os ataques aéreos estão cada vez mais dinâmicos, com times usando
cara, todo mundo tem formações aí, quase a formação principal, 3 wide receivers, né? Primeira descida. Absolutamente normal isso hoje em dia na NFL. Então eu vejo uma mudança realmente drástica pro passe. Eu vejo defesas cada vez mais sofisticadas. Antigamente era 3-4 ou 4-3, né? Hoje a gente tem defesas que fazem 3-4, 4-3, todas fazem, né? Mas aí você tem 5-2, 6-1, você tem várias mudanças, né? Você tem hoje o nickelback, não entra só mais em terceiras descidas, né? Assim, o nickelback, né, que é o quinto defensive back, o terceiro cornerback, ele já faz parte da defesa normal, e as defesas hoje, com o passe, estão em nickel em 70% basicamente das jogadas, né? É raro a gente ver 3 linebackers em campo. Então, a gente tem visto muitas mudanças ao longo dos anos, e especialmente, na minha visão, nos últimos 10 anos, né? Então, nesse aspecto, eu questiono, né? O Tom Brady é o melhor jogador de futebol americano de todos os tempos. Obviamente, ele entende muito mais de futebol americano do que eu, mas analisando a história do jogo e comentando o jogo há tantos anos, eu tenho visto uma diferença realmente óbvia pra mim, nesse aspecto, né? E aí você vê gênios também, técnicos jovens, e já se destacando, né? Assim, o Kyle Shanahan, o pai dele, o Mike Shanahan, foi sensacional nos anos 90 lá em Denver. Ele pegou muitas coisas do Mike e evoluiu o esquema do Mike Shanahan, o Kyle, que hoje tem muito sucesso lá em São Francisco, né? Você vê o Sean McVay, que quando ele foi contratado pelos Rams, né, 2017, era o treinador mais jovem da NFL, um pouquinho mais do que 30 anos. Bom, no ano seguinte ele já levou os Rams aí pro Super Bowl, perderam pro New England Patriots, mas depois ganharam na temporada de 2021 contra o Cincinnati Bengals. A gente vê o Mike McDaniel, do Miami Dolphins, né, que também é um treinador muito jovem, seu segundo ano. Os Dolphins estão jogando bem, tem o melhor ataque da NFL, depois de 12 rodadas aí em 2023, né? Então, eu vejo muitas coisas interessantes e dinâmicas dos ataques e também das defesas, todo tipo de zone blitz, enfim. Eu acho que o jogo tá muito mais interessante do que era antigamente. Graças a Deus, né, que quando eu comecei a torcer, eu via o Miami, né, que basicamente só lançava a bola. Não ganhava títulos, mas era muito mais divertido, por exemplo, do que ver o Chicago Bears só correndo com a bola sem quarterback, né, defendendo. Então, a fisicalidade é completamente diferente hoje. Agora, falando das regras, eu concordo muito com o Tom Brady. Muito, né? Os recebedores são muito protegidos. Os quarterbacks são muito protegidos. Eu entendo você não poder bater num quarterback abaixo dos joelhos quando ele tá numa posição de passador, que é o que aconteceu em 2008, é por isso que mudaram a regra, quando o Tom Brady se machucou, levou uma paulada abaixo dos joelhos quando ele tava lançando a bola, porque ele tá completamente indefeso. Mas, tirando isso, se você cair com o quarterback cair em cima do quarterback com todo o seu peso, você cair, ele tá com a bola, você tá fazendo um tackle, né? Então assim, se ele não tá completamente indefeso, que ele não tá vendo nada, e tem alguém batendo no joelho dele, eu não acho que ele deveria ser protegido do jeito que ele é. E outra coisa, essas faltas muitas vezes geram muita confusão, porque às vezes é marcado, às vezes não é, às vezes é falta, às vezes não é, e eu acho que isso faz o torcedor questionar um pouquinho, o que tá acontecendo? É falta ou não é? Entendeu? E eu acho que a galera não gosta disso. Recentemente, num jogo noturno entre os Chiefs e os Eagles, teve uma paulada lá do Fletcher Cox, que eu achei que foi 100% legal, em cima do Patrick Mahomes, que estava pulando, ele pulou, o Fletcher Cox, ao meu ver, fez um passe quando ele estava no ar e empurrou o Patrick Mahomes, ele empurrou, né? Ele empurrou o Mahomes. E o Eli Manning e o Peyton Manning, que estavam comentando o jogo, né, naquela transmissão alternativa lá na ESPN, tiveram essa reação. Let's see the late hit. You made the call. God, that seems like a bad call. There's your begging. Your move. He's begging for it. That's a bad call. Jump pass. E essa foi a minha reação também, né? Porque eu acho que essas faltas, muitas vezes, em vez de um passe incompleto, às vezes um sack,
vira um avanço de 15 jardas e numa parte importante do jogo, muda completamente o jogo. E eu acho que isso às vezes, de novo, gera confusão no torcedor, coloca a arbitragem num ponto com muito peso numa partida, no resultado de um jogo, que faz a galera muitas vezes perder interesse no produto, tá? Então isso daí é uma coisa que a NFL precisa analisar 100% e rapidamente, né? Então assim, Ronnie Lott, né? Rodney Harrison, Ray Lewis, né? Jogadores que eram da pesada antigamente, né? Tom Brady fala que o Ronnie Lott não ia conseguir bater em ninguém hoje em dia, senão ele ia ser falta em todas as jogadas. Mesma coisa com o Rodney Harrison, que venceu o título com o Tom Brady. E o Ray Lewis, ele não lançava a bola na área do Ray Lewis, porque ele sabia que o Ray Lewis ia bater no jogador e o jogador ia se machucar. A responsabilidade, né, e eu concordo com o Tom Brady, de se proteger é do jogador. É óbvio que se ele tá subindo para agarrar uma bola, você não pode abaixar a cabeça e dar na cabeça dele. Isso daí não é legal. E não era legal também antigamente. Isso daí precisa ser regulado, porque a gente vê muitos jogadores saindo da NFL e com sequelas, e a NFL precisa levar isso a sério. Isso é importante. Eu não tô falando que tem que deixar tudo rolar assim, solto. Mas se o cara vai com o ombro no peito do jogador e a trombada é violenta, muitas vezes a gente vê a flanela voando, né? Só porque a trombada foi violenta. E isso é algo que a NFL precisa monitorar. De vez em quando eles até mudam a marcação depois de conversas, que é algo muito positivo, tá? Mas de um modo geral, eu acho que os jogadores são muito protegidos, eles vão no meio do campo, porque eles sabem que se eles levarem uma paulada, vai ser falta do mesmo jeito, e pra mim essa não é não deveria ser a natureza do jogo, né? O jogador precisa temer ir no meio do campo porque tem um Ray Lewis lá, ou tem um safety agressivo. Isso faz parte do fator intimidação, que é muito importante para uma defesa no futebol americano, a fisicalidade. O esporte, ele é violento, né? É um jogo de xadrez maravilhoso também, mas ele tem violência, óbvio, tem colisões que muitas vezes, às vezes, encerram carreiras, né? Então é um jogo perigoso, sem sombra de dúvida, tá? Então eu concordo com o Tom Brady nesse aspecto, que com tantas e tantas regras, os jogadores de ataque são muito protegidos. O Calvin Johnson, né, ex-Detroit Lions, também falou, cara, hoje em dia, né, você encosta no jogador depois das 5 jardas e é falta. E isso é verdade, porque a NFL recentemente até falou, cara, vamos tentar regular cada vez mais esse negócio de illegal contact, né? Na época lá do Calvin Johnson, alguns anos atrás, né, ele falou assim, cara, eu carregava os caras 20 jardas, né? E ninguém marcava nenhuma falta. Antigamente, antes de 2000, aí, amigo, basicamente nem tinha illegal contact, era uma coisa realmente impressionante. Por isso, incrível o Dan Marino ter feito o que ele fez de 1983 a 1999, né? Os números que ele produziu naquela era, uma coisa realmente impressionante. Então, é isso, meus jovens, deixa a sua opinião também, quero ouvir de vocês, o que vocês acham. Eu acho que a gente podia achar um meio termo aqui. Eu acho que os jogadores estão cada vez melhores, discordo do Brady nesse aspecto. A era dos quarterbacks é uma coisa impressionante, tá? Eu acho que a gente nunca viu tantos quarterbacks tão bons assim ao mesmo tempo. Eu sei que a gente já teve várias eras espetaculares, né? A paridade, até o Alex Smith falou sobre isso, a paridade na liga tá uma coisa que cada ano que passa, uma coisa que é mais impressionante ainda, com tantos times bons e ainda vivos, batalhando pelos playoffs. Antigamente não era assim. Então, pra mim, a liga tá cada vez mais emocionante. Se a gente conseguisse achar um meio termo, talvez com algumas chamadas, pra não ficar tão subjetivo o negócio, eu acho que o jogo ia ficar cada vez mais interessante, tá? E algumas marcações também, que eu acho que são questionáveis, eu acho que poderiam ser também mais analisadas, ok? Deixe sua opinião, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos vocês. Tchau!